Oi, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de redação. De novo, comigo no semi-escuro, como é que é uma bagunçada aqui atrás, e minha luzinha. Mas a gente está assim porque eu não consegui trocar a luz, eu passei muito tempo trocando a luz e eu não consegui. Eu não estou pronto para ser adulto ainda, mas vamos lá. Como sempre, espero que todos estejam bem, espero que a família de todos esteja bem e bem-vindos à aula. Vou começar a compartilhar a tela. Boa. A aula de hoje vai ser um pouco mais curta, porque a gente não vai ter que apresentar o tema de redação, visto que o Matheus já fez isso na aula passada. Hoje vai ser sobre Schopenhauer e o pessimismo filosófico. Primeiro, a primeira pergunta que vocês devem estar fazendo é: quem foi esse cara? Quem é Arthur Schopenhauer? Schopenhauer, assim como Hegel, ele é um idealista alemão, e ele é contemporâneo, inclusive, de Hegel, e ele segue os princípios idealistas que falam sobre metafísica e razão e esse tipo de coisa. Ele e Hegel tinham discordâncias quanto aos seus trabalhos, isso era evidente no período, porque eles são do início do século XIX, ambos. Por quê? Schopenhauer, como vocês vão ver, ele era totalmente pessimista e ele poderia ser, ele é considerado na real como um precursor do niilismo e da psicanálise, o que não tem muito a ver, mas ele é um precursor do niilismo, que é a ideia de que nada faz sentido e a vida é só um movimento sem graça, enfim. E o Hegel ele era um pouco mais positivo nesse sentido. Ele era um oposto filosófico do Schopenhauer e vice-versa, por assim dizer. Obviamente que não era o objetivo deles, mas acabava ocorrendo por pensamentos diferentes mesmo. Ele era ignorado no início do período, no início do século XIX, porque, como eu disse, a tendência era sempre uma positividade absurda em relação à vontade, que eu vou falar sobre vontade mais pra frente, mas em relação a esse pensamento metafísico, pensamento da razão das coisas, era tudo tendendo a algo mais positivo, algo mais menos palpável, porque eles eram idealistas, mas mais visto como um mundo puro, um mundo ok, um mundo ou neutro totalmente, ou com alguma razão, mesmo sendo neutro, ou sempre bom. Mas, no fim do século XIX, como eu disse, ele é precursor nihilista, então ele inspirou Nietzsche e Bergson, que era um pensador americano, e Nietzsche, que é totalmente conhecido, Deus está morto, etc. Só que a sua maior contribuição foi realmente para a psicologia, porque ele inspirou Freud, por causa da análise da vontade humana e o que isso aborda, e Jung. Freud é o pai da psicanálise. Se não tivesse Freud, nós não teríamos psicanalistas hoje e a gente ia ter vários problemas. Será que está apresentando? Está apresentando. Ok. Antes de falar sobre qualquer coisa, a gente tem que falar sobre o que é fenomênico e o que é numênico. Fenomênico é tudo aquilo que... na real, isso tudo começou com Kant. Kant dividiu o mundo em coisas que a gente acha que são e coisas que são de verdade. É a diferença entre fenomênico e numênico. As coisas que a gente vê, na verdade, são só representações do que é real, do que a gente não consegue enxergar. O que a gente vê, por exemplo, um cavalo, o que a gente vê é a representação de um cavalo. É a fenomenicidade de um cavalo, e não ele no numênico. No caso, o que era para ser um cavalo, a idealização de um cavalo, por exemplo. Isso para tudo na vida. Kant acreditava que nós nunca teríamos experiências numênicas. Schopenhauer já é um pouco diferente. Por quê?
ele diz que fenomênico e numênico ocorrem ao mesmo tempo agora, só que eles são experimentados de jeitos diferentes. É o que eu dei de exemplo no próprio slide. O movimento de fazer pensar para mover o braço é um caso numênico e fenomênico ao mesmo tempo. Por quê? Eu penso, experimento a idealização do meu braço se movendo e eu posso experimentar ele se movendo de verdade. Então, tem esse jogo de fenomênico e numênico. Então, lembre-se, fenomênico é a idealização, é o que não o que a gente, para Kant, não pode experimentar, é algo interior, basicamente. E numênico é algo exterior. Vamos deixar por isso. Essa divisão de mundos, para Kant, é de um jeito, que é precursor de Schopenhauer, e Schopenhauer admirava muito Kant, por sinal, mas para Schopenhauer eles acontecem ao mesmo tempo agora, a gente só experimenta eles de jeitos diferentes, entende? Isso é visível nos pensamentos dele. Tanto é que ele tem... Eu vou mostrar para vocês uma frase célebre dele, que é sobre conhecimento através de experiência e o que a gente experimenta em relação ao que a gente consegue ver, o que a gente consegue pensar, o que a gente consegue imaginar, por exemplo. Ele fala muito sobre uma ideia de vontade, como eu disse. Ele fala sobre essa vontade, é uma energia pura que influencia não só o mundo fenomênico, mas também não só o mundo numênico. É um conceito bem complicado. Por quê? Ele acredita que essa dita vontade é algo que nos move sempre. Vai ficar bem complicada a aula a partir de agora, porque são conceitos muito difíceis de ser explicados, mas vamos lá. Qualquer coisa vocês colocam um comentário para mim na aula. Mas é basicamente que o espaço e o tempo, por exemplo, eles são conceitos das nossas mentes, eles são fenomênicos, são conceituais. E a vontade, essa coisa que nos move, ao mesmo tempo que ela é algo conceitual, ela não se encaixa numa conceitualidade fenomênica, por assim dizer. Ela não se encaixa no tempo e não segue leis e nem leis espaciais, causais, ou seja, ela não tem uma lógica estabelecida, ela é só algo que nos move. Lembrem-se disso, é algo que nos move, essa vontade. Como isso é algo único para Schopenhauer, indivisível, a gente pode dizer que a vontade individual e a vontade coletiva, universal, são amalgamadas, elas são a mesma coisa. Então, lembrem-se, vontade não é algo fenomênico, ou seja, não é conceitual, mas também não é numênico, não segue leis, não segue moral, não segue preceitos, mas estabelece uma realidade humana, estabelece a razão humana para isso. No sentido de, a vontade é o que nos move. E é bem difícil tentar dar exemplos, porque não existem exemplos, é meramente um conceito da vontade, é uma análise feita. Sendo assim, como a análise feita por Schopenhauer de que a vontade individual e a vontade universal são as mesmas coisas, a vontade é algo que nos move, e é indivisível e é temporal, é meio impossível que você imagine que se tem duas vontades, a nossa e a universal, com uma coisa só, que ela seja motivada por alguma coisa, ou que ela seja excludente, no sentido de vocês têm uma motivação, a motivação de vocês estarem vendo ou falar por
15, 20 minutos aqui nessa aula, ou 10, se você estiver sendo esperto e assistindo no vezes 2, que eu sei que você está fazendo isso, você é safado. Essa motivação, ela é existente, ela é real, mas ela não faz parte da vontade, não é isso que te move. Para ser algo que move muitas pessoas, vocês concordam que a motivação disso é inexistente, não existe uma motivação para a vontade é só. E isso, para Schopenhauer, faz com que nós, seres humanos, sejamos irracionais, despropositados, desmotivados, porque o que nos move não faz sentido. O que nos move não tem uma razão por trás, só tá lá, nos move. Ela só precisa existir. Então, por isso que eu falei que ele foi muito criticado pela galera da época, porque eles eram mais positivos em pensamento, né? Eles não acreditavam que nós éramos desmotivados e irracionais. E para Schopenhauer é muito influenciado orientalmente, aliás, para Schopenhauer, o único estado de paz e tranquilidade, de plenitude, é o do nirvana, é o não ser. É você ser energia, mas não ser nada. Você deixar de ser. É o não ser, não é não existir, é o não ser. Também é outro conceito que não vale a pena a gente abordar. Espero que a galera de filosofia também não coma o meu fígado, porque eu estou tentando deixar isso o mais redacionista possível. E a gente vai ver que isso é muito importante. Então, lembre-se que Schopenhauer, ele era pessimista, ele falava sobre essa vontade desmotivada. Você pode falar isso em trabalho alienado, síndrome de burnout, que é a síndrome de quando você, trabalha muito, você se sente sempre triste, deprimido por causa do trabalho. Enfim, esse pessimismo é muito fácil de ser colocado em redações. Só que tem uma frase dele muito boa, que é: todo homem toma os limites de seu... Não é meio uma frase, mas uma conclusão de pensamento. Todo homem toma os limites do seu próprio campo de visão como os limites do mundo. É o que eu falei sobre experiências. Schopenhauer acha que nós, como seres humanos, vemos e pensamos só aquilo que a gente experimentou. E o que é fato, é factual. Porque não tem como você imaginar algo que você não experimentou nada próximo ou nada que sirva de referência. Então, sim, os limiares do mundo para nós são as nossas experiências, são os limites do nosso campo de visão. Sendo assim, eu tenho outra frase para apresentar: a base e o solo sobre o qual todo o nosso conhecimento e aprendizado repousa é o inexplicável. Então, ele diz que é o que eu disse, a vontade ela é inexplicável. Não tem como você colocar em definições a vontade. Ela é só, ponto. Então ele acha que o mundo não é bom nem ruim, como eu disse. Ele só é desmotivado, não tem propósito, não tem sentido. Aplicação em texto. Esse foi o texto que eu fiz no Enem do ano passado. De novo, vocês já devem estar saturados do texto, mas eu coloquei ele aqui porque eu usei Schopenhauer. E como era Hegel e Schopenhauer, achei bom colocar. Eu vou ler e eu vou explicar qual foi o meu pensamento nisso. Na filosofia moderna, Schopenhauer afirma que o limite do campo de visão de um indivíduo é o limiar do mundo para ele. Isto é, a quantidade de conhecimento adquirido, seja ele acadêmico ou não, limita as ações humanas. Baseando-se nisso, há a necessidade de expansão de ambientes de ensino e cultura, como o cinema, com o intuito de ampliar o papel dos cidadãos. Contudo, a democratização do acesso à sétima arte enfrenta diversos obstáculos no contexto brasileiro, sacando-se dentre eles os impedimentos socioeconômicos e a desvalorização dos artistas. Antes de escrever esse texto, eu pensei nos quartos da Anvisa e no Capital Cultural, que eu já mostrei as partes para vocês. Mas na hora de estudar Schopenhauer, eu pensei diretão nesse limite dos campos de visão, o limiar do mundo, etc. Ou os limites do mundo, né? Como vocês queiram. Por que eu pensei em usar isso? É totalmente inerente ao tema. É totalmente inerente ao tema de qualquer coisa que envolva conhecimento.
conhecimento de lei, de cultura, acadêmico, enfim. Porque é exatamente isso. Como você vai ter uma perspectiva de algo sem experimentar isso? Entendeu? Sem saber isso, sem entrar em contato. Então é muito coringa isso. Você pode usar. Gente, ó, eu fiz, se eu não me engano, 16, 18 ou 20 redações no passado. Dessas, eu juro, 90% eu citei Schopenhauer em alguma. É muito coringa, é muito fácil. Porque para você poder reverter uma situação, para você apresentar uma situação a alguém, você tem que quebrar esse paradigma de desconhecimento. Então, você tem que colocar a pessoa em contato com as coisas para que ela reverta qualquer tipo de situação. Tanto é que muitas vezes você não sabe algo nocivo, algo ruim, até que você seja apresentado algo bom. E é nesse princípio que você tem que partir na hora de citar Schopenhauer. Porque esse limite de experiência, de conhecimento, e esse limite de mundo é nocivo. Quanto mais limitado seu mundo é, pior para você vai ser. Então, quanto mais conhecimento você adquire, mais as fronteiras do seu mundo expandem e mais você pode reverter situações como desigualdade social, enfim, muitas coisas. E eu usei isso na parte de cinema. Se você não conhece as obras de arte do cinema, você não tem esse contato, como você vai ter uma perspectiva de arte em si? E sem uma perspectiva de arte, como você vai conhecer o mundo? A arte é o mundo é a arte. Fica meio sarauzão, meio ciranda, mas é exatamente isso. Como você vai conhecer o mundo se conhecer a arte? É a mesma coisa que você querer conhecer o mundo sem querer conhecer pessoas, por exemplo. E ficou meio viajado isso. Mas enfim, Schopenhauer, totalmente coringa esse fato de que o limite do conhecimento de uma pessoa ou do campo de visão é o limiar do mundo para ele. Você tem que experimentar e quebrar esses limites do campo de visão. E a aula de hoje foi muito confusa. Eu tentei ao máximo, eu juro por tudo que eu tentei ao máximo. E eu espero que vocês tenham entendido, pelo menos a maior parte. Com certeza vão ter dúvidas sobre a aula. Eu espero muito que vocês assistam ela com carinho e coloquem comentários perguntando, viu? Perguntem, gente, pelo amor de Deus. Esses temas são muito difíceis. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu tinha uma professora muito boa, por sinal. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu enchi ela de pergunta todo dia. E eu não tenho uma didática 100%, eu reconheço isso. Mas a gente está aprendendo um com o outro, eu acho. E vocês têm que me ajudar. Quero que vocês comentem e perguntem caso tenha alguma dúvida. Por favor. Por favor. Mas o mais é isso. Como sempre. Espero que todos fiquem bem. Que a família de todos fique bem. Um grande abraço. Se cuidem. E tchau, tchau.